Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja sobre suas vidas. Hoje, dia 9 de novembro, né? Não, 9 não, 10 de novembro de 2023. Eu acho que é 20 horas e tô sem meu celular aqui, meu outro celular. 20 horas e 30 minutos, deve ser mais ou menos por aí. Todos que estão entrando aí sejam bem-vindos. Paz, Vânia. Graça e paz, Val. Boa noite, Simone. Que todos sejam muito bem-vindos. Hoje à tarde eu tava... Aqui tá um calor tremendo. Hoje chegou quase 36 graus aqui. E agora deu uma chuva, agora há pouco, e deu uma aliviada. Mas hoje à tarde eu aqui pensando, né? Shalom, Simone. Eu aqui pensando... E eu falando com Deus, Senhor, o que, né? A gente fala muito da volta de Jesus. Eu estudo a volta de Jesus. Shalom, Iviana. Eu amo estudar a volta de Jesus desde que eu sou menina. Desde que eu sou pequenininha. Minha mãe lia a Bíblia para mim todo dia de noite. Ela perguntava, que livro que você quer que leia agora? Eu falava, Apocalipse. A minha vida, ela fala, eu não entendia nada, mas eu amava escutar. Entenderam? Eu entendia, assim, alguma coisa, né? Mas eu amava escutar o Apocalipse, eu amava escutar. E virava e mexia, ela perguntava e eu tava lá. Eu quero Apocalipse. Boa noite, Berenice, boa noite, Shalom, Aline, todos que estão entrando aí. Que Deus abençoe a todos. E hoje à tarde eu tava, né, conversando com Deus e falando com Deus, Senhor, eu tenho falado tanto do Apocalipse, paz, Berenice, tanto do Apocalipse, e o que nós precisamos fazer para estar dentro, né, dentro da perspectiva da volta de Jesus, preparados para a volta de Jesus. E veio uma palavra para mim, boa noite, Aline, veio uma palavra para mim, desse jeito, escuta isso, eu anotei. Fale sobre mentes corrompidas. Fale sobre mentes corrompidas. E aí eu fui estudar sobre mentes corrompidas. Irmãos, nós estamos vivendo um momento que vocês já viram as ruas como é que estão? Vocês já viram os vídeos que a gente está vendo? Pessoas insanas nas ruas, elas perderam já a visão de mundo. Elas deturparam tudo, elas estão na deturpação da mente. Repara para vocês, boa noite, Lucas. Repara para vocês verem, elas estão na deturpação da mente. Elas estão na corrupção mental, mentes corrompidas. Corrompidas que jeito? Corrompidas pelo anticristo. Corrompidas pelo reinado do anticristo. E o que eu acho interessante é que essa corrupção, ela veio intensificar e ficar de uma forma bem explícita de 4 anos para cá. De 4 anos para cá é que nós estamos vendo essa corrupção mental de uma forma tremenda. Até então, nós tínhamos valores. Até então, nós conversávamos sobre valores. Agora não. Agora, quem vive sob a guarda dos valores, sob o guarda-chuva dos valores, ele é condenado. Porque tem uma claque de gente, não sei se vocês sabem o que é uma claque, mas tem uma claque de gente que subverteu a sua própria mente, corrompeu a sua própria mente. E eles estão batendo lata, mas o bater de lata deles é tão violento que, se possível for, vai corromper a mente dos como é que falam? Dr. José Nasser acabou de falar na live, a Europa está uma terra arrasada. Sim, uma terra arrasada. Por quê? Mentes corrompidas. A corrupção mental. E hoje de tarde eu falando com Deus aqui, falando, Senhor, o que eu falo? Vou falar da volta de Jesus? O povo está cansado de ouvir da volta de Jesus, né?
E aí veio, fale sobre as mentes corrompidas. Irmãos, eu vou ler aqui com vocês, eu quero ler o livro de Tito com vocês. São só 3 capítulos pequenos. Mas eu vou ler com vocês e aí nós vamos esclarecendo, porque nós temos 7 estados mentais, segundo a palavra de Deus, de corrupção mental. Nós temos 7 estados mentais, segundo a palavra de Deus. 6 deles é corrupção pura. Coisa tenebrosa, gente, coisa tenebrosa. Eu não sabia eu nunca tinha pensado em estudar uma coisa dessa. E aí eu passei a tarde toda em cima disso para trazer aqui para vocês aquilo que Deus me colocou no meu coração essa tarde. Então presta atenção, guarda a tua cabeça, fica com a tua cabeça firme em Jesus. E uma coisa que eu quero comentar, que mandaram para mim mandaram os stories de uma irmã, e ela falando sobre irmãos que estão corrompendo a palavra de Deus, né? Fazendo a palavra de Deus se corromper. Quer dizer, trazendo uma corrupção em cima da palavra do Pai. Irmãos, prestem atenção. A tua vida tem que estar pautada dentro desta palavra. Esta palavra, até 5 anos atrás, ela era perfeita. Agora eles estão achando um monte de coisa para invalidar a palavra de Deus. Não entre nessa corrupção mental de invalidar a palavra do Senhor. Não, a palavra do Senhor ela é viva e eficaz. Ela mudou a minha vida e muda a tua vida também. O que está escrito aqui é fonte de vida. O Senhor permitiu que eles tirassem alguns livros daqui, mas ele não permitiu tirar a essência da salvação, está aqui. Tem aí crentes falando mal das cartas de Paulo. Meus irmãos, não entra nisso não. Isso é coisa maligna. Quem foi Paulo? Quem somos nós? Aí é que tá. Quem foi Paulo na presença do Senhor? Exatamente, Luciana, é procurar a Bíblia no sebo, porque comprar a Bíblia nova não compra não. Quem foi Paulo? Paulo foi um homem que aprendeu aos pés de Jesus. Paulo não foi ensinado por ninguém. Paulo aprendeu aos pés de Cristo. Para eu invalidar as cartas de Paulo, dizer que eu não aceito as cartas de Paulo, quem sou eu? Quem sou eu na fila do pão para falar uma besteira dessa? Quem são esses que estão falando umas besteiras dessa? Invalidar as cartas do apóstolo São Paulo. Irmãos, o Javier Palacios, que é um judeu ali, ele não invalida as cartas do apóstolo São Paulo? E como é que outros comedores de arroz e feijão igual a mim, igual a outros, querem invalidar as cartas do apóstolo Paulo? Que cabeça é essa? Que mente é essa deteriorada que quer fazer uma besteira dessa, quer competir com o apóstolo Paulo? Não, o apóstolo Paulo foi um homem colocado para trabalhar com gentios. O apóstolo Paulo sofreu muita coisa. Sabe por que ele sofreu? Porque ele tinha o reino de Deus acima da própria vida dele. Ele era um homem que não precisava disso não. Ele era um homem que tinha cartas para matar quem ele quisesse. Ele era um fariseu da mais alto nível. Mas esse fariseu do mais alto nível, Jesus chamou ele para a vida eterna. Jesus chamou ele para trabalhar na obra. Jesus chamou ele para pregar o evangelho para mim e para você. Quem sou eu? Boa noite, Alberto. Para falar do apóstolo Paulo. Quem sou eu na fila do pão? Quem é as pessoas que estão falando do apóstolo Paulo? Cuidado, meu irmão, cuidado. Nós estamos na corrupção mental. Mentes corrompidas. Nós precisamos nos livrar disso, entendeu? Só diz São Mateus e Apocalipse que são livros, meu Deus, pois é coisa tenebrosa, minha irmã, coisa tenebrosa. Corrupção da mente, por quê? Nós estamos entrando no momento mais corrupto da história da humanidade. É o momento do reinado do anticristo. Ele já está reinando, ele só não apareceu ainda, mas ele já está aí, ele está reinando. Reinando de braçada.
Ele não apareceu ainda, mas ele reina, pleno. Tanto que o espírito dele, o espírito do anjo do abismo, que vai subir do abismo, da besta que vai subir do abismo, tá entendendo? Ele vai inundar a mente das pessoas. Vai. Ele já está inundando a mente das pessoas, as pessoas já estão perdendo o seu direito de salvação, porque a corrupção de Satanás entrou na mente. Cuidado, meu irmão, não deixa isso entrar no teu coração, não deixa isso entrar na tua mente. Fica firme na palavra, na simplicidade da palavra de Deus. Fica firme na simplicidade daquilo que Deus tem mostrado. É a palavra pela palavra. Saiu da palavra, acabou. Não temos conversa. Tá entendendo? Saiu da palavra, não tá escrito. Tchau. Tô caindo fora. Eu quero a minha salvação. Eu não quero escutar blá 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 de ninguém. Tá entendendo, meu irmão? Eu não preciso escutar blá 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 de ninguém. Eu tenho que ouvir a palavra, o que está escrito nela. E é isso que eu faço. E se por um acaso eu vir aqui falando besteira, você sai fora daqui. Sai fora daqui, te aconselho, cai fora. Se eu falar alguma coisa aqui fora da palavra de Deus, sai fora. Porque eu não sou digna de pregar a palavra de Deus se eu fizer uma coisa dessa. Eu só estou aqui porque eu tenho um compromisso com o Pai. De trazer o que está escrito. De trazer aquilo que está escrito, não de trazer heresia. Não. Meu compromisso com Deus é sério. Vale a minha salvação. Entendeu? Então eu quero ler com vocês aqui. Eu vou ler. Nós vamos demorar um pouquinho, mas eu vou ler, tá? A carta de Tito. Se você tiver com a tua Bíblia aí, abra, por favor, na carta de Tito, tá certo? Diz assim: Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos, e o conhecimento da verdade que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes do começo do mundo, mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. Paulo está fazendo uma introdução, está dando uma saudação. A Tito, meu próprio filho, segundo a fé, graça e misericórdia e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Versículo 5. Por esta causa te deixei em Creta, ele falando para Tito, para que pusesses em ordem as coisas que ainda restam e estabelecesse anciãos em cada cidade, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, olha isso, começa a observar os detalhes daquilo que Paulo estava dizendo para Tito. Aquele que for irrepreensível, marido de uma só esposa, tendo filhos crentes, não acusados de libertinagem ou rebeldia. Isso é um líder. Isso é para ser um ancião de uma congregação, tá? Marido de uma só esposa, tendo filhos crentes, não acusados de libertinagem ou rebeldia. Porque o bispo deve ser irrepreensível como administrador de Deus, não soberbo, não iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de lucro desonesto. Irmãos, a corrupção mental da gente começa nos lucros desonestos, viu? Toma cuidado. Duas coisas fazem o homem pecar: dinheiro e perversão sexual. Presta atenção. Mas amante da hospitalidade. Vou ler de novo. Porque o bispo deve ser irrepreensível como administrador de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de lucro desonesto, mas amante da hospitalidade, amante dos bons, sóbrio, justo, santo e temperante. Temperante é uma pessoa temperada. Ela não é brava, ela não é boazinha de tudo, ela é no meio termo.
ela sabe aonde pisa. Retendo firme a fiel palavra que lhe foi ensinada, para que seja capaz, pela sã doutrina, é que guarda nossa mente do mal, tanto de admoestar como de convencer os contradizentes. Quem são os contradizentes? São aqueles que vêm falar, não, porque essa Bíblia aí, ela foi isso, ela foi aquilo, porque não tem nada disso, porque nós não podemos aceitar as cartas de Paulo, porque é isso, porque é aquilo, porque Paulo foi errado. E começa a subverter a tua mente, começa a subverter a tua cabeça. Porque Salomão fez isso, Salomão fez aquilo. Ele fez, sim, fez um monte de coisa, mas a palavra que era para ficar aqui, que ele escreveu, tá aí. E ela é usada por Deus. Esses são os contradizentes, é aqueles que querem jogar com a tua cabeça, querem jogar com a tua inteligência. Eles querem fazer a tua mente se desestabilizar. E desestabilizando a tua mente de acordo com a palavra de Deus, o que que acontece? Você se corrompe. Nós estamos nesse período, irmãos. As vozes são muitas. As vozes por aí são muitas. Mas você tem que observar a palavra, o que Deus deixou para você aqui dentro. É essa simplicidade que está aqui. Eu não preciso buscar Cabala, eu não preciso buscar Zohar, eu não preciso buscar Talmud, eu não preciso buscar... como é que é o nome daqueles livros lá? Livros dos Atlantes. Eu não preciso nada disso, eu preciso a Bíblia pela Bíblia. Mais nada. Está escrito o que Deus quer para mim. Porque há muitos desordenados, faladores e enganadores vãos, principalmente os da circuncisão. Presta atenção aqui que eu vou falar para vocês. Tem um povo aí, que era um povo de Deus. Um povo de Deus, sim. Eu falo porque eu conseguia, eu sei que eu tô falando. De repente, um deles começou a querer ter mais mulheres. E aí começou a falar do patriarcado. Eu comecei a falar, gente, que é isso? O que tá acontecendo? O cara tá saindo da palavra de Deus, indo para outra banda, tá buscando coisas que Jesus não disse. Bom, esse homem se corrompeu de uma tal forma que cada curso dele custa uma fortuna, né? Se juntou com uma outra moça aí, que antigamente ela era muçulmana, de repente ela virou evangélica, de repente ela tá morando lá junto com os reis da Inglaterra, e a coisa vai. Aí tem outros que pregavam a palavra de Deus e agora estão dizendo que Jesus era cabalista, que Jesus era isso, que Jesus era aquilo. Eles estão tirando coisas que não existem. E nós vamos ver aqui na carta de Tito, Paulo falando sobre isso. Presta atenção, meu irmão. A tua palavra, o teu alvo é a palavra de Deus, não é essas coisas. Foge dessa gente. Foge desse povo, esse povo que está pregando circuncisão, esse povo que está pregando coisas que não deve pregar. Presta atenção, cuidado, cuidado. Aos quais convém tapar a boca, que destroem casas inteiras, ensinando coisas que não convém, por causa da ganância do lucro. Lucro. Meu irmão, presta atenção. Você precisa, por acaso, pagar para saber que Jesus está voltando? Você precisa pagar para isso? Você precisa pagar para saber o que você tem que fazer no final dos dias? Você precisa pagar para isso? Olha, irmão, se eu quisesse montar um curso, eu tinha condição de montar um curso, mega curso. Eu dava de 10 a 0 em muita gente por aí. Mas sabe o que Deus coloca no meu coração? Sabe o quê? O que está escrito, de graça receber e de graça dai. Quem me ensinou foi o Espírito Santo de Deus. Quem me mostrou há 10 anos atrás que Jesus estava voltando e que era para se preparar, foi o Senhor Jesus. Sabe a única coisa que aconteceu comigo? A maravilha na minha vida foi que eu comecei a ter experiências com Deus mais fortes do que eu já tinha.
E a minha fé foi se fortalecendo. E eu vou querer vender para você aquilo que eu recebi do Pai de graça? Não. Eu quero passar para você aquilo que Deus me concedeu. A maravilha de viver debaixo da potente mão do Pai e dizer para você, se eu conseguir, se Deus me agraciou com isso, Ele vai te agraciar também. Basta você buscar. A palavra de Deus diz que o que busca, acha. O que bate, a porta se abre. Você só não recebe, irmão, se você não quiser. Você só não recebe de Deus se você não colocar o teu coração das coisas do Pai. Agora, eu vou cobrar? Mas de jeito nenhum. Eu fico pensando, como é que esse povo dorme? Como é que esse povo vive? Como é que esse povo põe a cabeça no travesseiro? Será que consegue? Porque eu não conseguiria. Olha aqui, ó. Porque há muitos desordenados, faladores e enganadores vãos, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, que destrói casas inteiras, ensinando coisas que não convêm, por causa da ganância do lucro. Um deles, seu próprio profeta, disse, olha só, um deles que fazia isso, os cretenses são sempre mentirosos. Olha isso. Bestas ruins, ventres preguiçosos. Tá entendendo, meu irmão? Bestas ruins, ventres preguiçosos. Boa noite, Suzana. Este testemunho é verdadeiro, portanto, repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé. Meu irmão, nós temos que ter sanidade mental na nossa cabeça. Se você quer passar os últimos dias desse mundo, você precisa ter mente sã. Entendeu? Você precisa não deixar a sua mente se corromper. Olha aqui, ó. Este testemunho é verdadeiro, portanto, repreende-os severamente para que sejam sãos na fé, não dando ouvidos a fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. O que são fábulas judaicas? Shabbat Shalom, Cleide. O que são fábulas judaicas? Cabala, Talmud, Zohar e outros livros que eles têm. Isso são fábulas judaicas, que distorcem a palavra de Deus para o seu próprio benefício. É o que os fariseus faziam no tempo de Jesus. Ah, obrigado, Cleide, obrigado, também gosto. Entenderam? É o que Jesus condenava. Jesus disse que não era para guardar o sábado. Eles diziam que no sábado não podia nem andar meio metro. Jesus disse que podia curar no sábado. Eles diziam que não. A Bíblia não falava isso. Os mandamentos de Moisés não falam isso. Não. Distorcem a palavra de Deus para o seu benefício próprio, colocam um jugo pesado em todos para que a corrupção da mente entre. Entendeu? A corrupção da mente entre, é o que Deus me mostrou hoje. Com uma mente corrompida, você se distancia da palavra do Senhor, você começa a forjar coisas que a palavra de Deus não disse. É que nessa história do povo ficar rodando dentro das igrejas, né? Roda, 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 diz que é o Espírito Santo. Onde você viu Jesus fazer isso? Você viu? Você leu algum relato que o povo ficava rodando dentro das igrejas para receber o Espírito Santo? Você viu alguma coisa disso? Você viu que precisava cuspir nos outros para receber o Espírito Santo? Você viu que precisava passar o terno em cima do povo, o povo cair no Espírito Santo? Você já ouviu falar de cair no Espírito Santo? A palavra de Deus não diz isso, não. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele é fino. O Espírito Santo, ele não é de qualquer jeito, não, não. Ai daquele que blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus,
ele bate na tua porta, né? Ele bate para poder entrar. Se você não abrir a porta, ele não vai entrar. É exatamente, pastor, trouxeram esse modismo aí de rodar, rodar, rodar. Entendendo, irmãos? Isso daí é modismo, como o pastor está falando aqui. Isso daí vem de outras práticas, de outros lugares. De outros lugares que inseriram no contexto para fazer o quê? Para fazer o quê? Para corromper a sua mente. Sabe o que acontece quando corromper a sua mente? Exatamente, pastor, o espírito está sujeito ao profeta. Exatamente isso. Sabe o que acontece quando isso tudo vai saindo? Exatamente, Estela, paganismo. Isso tudo vai saindo, você vai ficando naquele... Você vê esse povo roda, 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 faz isso, faz aquilo, e diz que Cristo é cabalista, que... Gente, se você ouvir essa gente, você vai corromper a tua mente. Sabe o que vai acontecer? O Espírito Santo vai saindo do teu coração. E você vai perder a vida eterna. E nós não estamos no momento para isso. Nós estamos no momento que nós temos que seguir a palavra de Deus do jeito que ela está escrita. Eu não tenho que fazer outras coisas. Exatamente, o Espírito Santo é calmo e educado, traz alegria e não incômodo. Exatamente isso. Irmãos, eu tenho visto cada coisa que eu fico besta. Eu fico boba de ver. Olha aqui, ó. Não dando ouvidos a fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Para os puros, todas as coisas são puras. Mas para os contaminados e infiéis, nada é puro. Antes, até a sua mente e a consciência estão contaminadas. Exatamente, pastor, nós estamos na apostasia. Exatamente. Eles professam que conhecem a Deus, mas com as obras eles o negam, sendo abomináveis, desobedientes, reprovados para toda boa obra. Presta bastante atenção, gente. Presta bastante atenção. A palavra de Deus diz, sai dela, povo meu, lá em Apocalipse 17 ou 18. Cuidado, meu irmão. Cuidado, não deixa a sua mente se corromper, porque nós estamos num momento de corrupção da mente. Segundo capítulo de Tito, vou ler os 3 hoje, tá? Tu, porém, fala as coisas que convêm à sã doutrina. Que sã doutrina é essa? A que está escrito aqui, pelos apóstolos e por Jesus Cristo. Está escrito aqui, os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. É o velho e o novo. A palavra de Deus é coesa. Presta atenção. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, na caridade e na paciência. As mulheres idosas, no meu caso, semelhantemente que sejam sérias no seu comportamento, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras das coisas boas, para que ensine as mulheres jovens a serem sóbrias e amarem seus maridos e amarem seus filhos, a serem discretas, castas, cuidadosas da casa, bondosas, obedientes aos seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta da mesma forma os jovens a que tenham mente sóbria, mente íntegra. Presta atenção, gente. Mente íntegra. Vocês que têm criança em casa, escuta o que eu estou falando para vocês. Leiam a palavra de Deus, sentando na mesa, levantando da mesa, admoesta o tempo todo, porque os tempos são angustiosos, são tempos de corrupção mental. Se Satanás entrar na mente de uma criança, se Satanás entrar na mente de um jovem, você pode ter certeza, acabou. Muito difícil de voltar atrás. O que está entrando na mente das pessoas, o que está entrando na mente dos jovens é a ação demoníaca, é a ação já do governo do anticristo, do última besta que vai subir do abismo profundo.
e vai à perdição. E todos os que se corromperam mentalmente vão embora com ela para a perdição. Escuta isso, que isso é coisa séria. Exorta da mesma forma os jovens que tenham mente sóbria. Exatamente, a começar pelo colorido. Homem é homem, mulher é mulher. Cor-de-rosa na mulher, azul no homem. É isso. Presta atenção. Abre a tua mente, em nome de Jesus. Se uma criança hoje corromper a mente, dificilmente ela volta, não vai voltar. Foi isso que Deus deixou muito claro para mim essa tarde. A criança que corromper a sua mente agora, dificilmente ela vai voltar. Não tem retorno. Cuida da mente das tuas crianças. Cuida da mente dos teus filhos. Em todas as coisas te dá, por exemplo, de boas obras. Na doutrina, mostra a incorrupção, gravidade, sinceridade na doutrina. A doutrina não pode ser corrompida. O que está escrito e acabou. Se você não entendeu, fica quieto, não fala nada. Você tem que ter gravidade na situação. Você tem que entender. Sinceridade na palavra. Linguagem sã. Tira os filha daquilo. Tira essas porcarias da tua boca. Tirem essas porcarias da tua boca. Exatamente, Alberto. Eles querem, as crianças decidam o que querem a partir dos 8 anos. Sim, porque corrompeu hoje à tarde. Foi muito claro o que eu ouvi hoje à tarde. A criança que for corrompida agora, ela não vai ter condições de se salvar. Não vai. A mente dela vai embotar. Por isso vocês precisam tomar cuidado com a mente dos seus filhos. Tomem cuidado com a mente das suas crianças, dos seus jovens. Cuidem da mente dos seus filhos. Porque se corromper não vai ter retorno. Não vai dar tempo para retornar. Escuta o que eu estou lhe dizendo. Linguagem sã, que não pode ser condenada, para que os que são de oposição possam ser envergonhados, não tendo nenhum mal que dizer de vós. Presta atenção, meus irmãos. Estão falando mal de você? Cala a boca, fica quieto. Deus é que vai julgar a causa. Continua no teu alvo. Não fala mal desse nem daquele. Continua firme no alvo de Cristo. Não fala palavrão. Tira essa coisa da tua vida. Isso é um câncer na tua língua, meu irmão. Palavrão é um câncer. Palavrão abre brechas para o Satanás entrar. Você não tem noção do que é um palavrão. Uma casa que existe palavrão é uma casa em que Satanás está sentado dentro dela. Você pode ter certeza do que eu estou falando. Uma casa que o marido, a esposa e os filhos falam palavrão, Satanás está sentado dentro dela. É brecha aberta. É brecha. E você pode perder a tua coroa. Abre a tua mente, abre a tua cabeça para entender. Exorta os servos a que sejam obedientes a seus senhores, e em todas as coisas lhe agradem, não contradizendo. Para quem trabalha para os outros. Não defraudando, antes mostrando toda boa fidelidade. O que é meu, o que é seu, acabou. Para que seja o ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador, em todas as coisas. Porque a graça de Deus que trouxe salvação manifestou-se a todos os homens, ensinando-os que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos de maneira sóbria, justa e piamente neste mundo presente, aguardando a abençoada esperança e o aparecimento glorioso do grande Deus e de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo peculiar, zeloso e de boas obras. Você está aqui dentro, meu irmão? Eu estou?
Pergunta para nós todos. Não é só para você, não. É eu também. Eu já estou perguntando para mim desde tarde. Senhor, onde eu estou? Pelo amor de Deus, me ajuda. Me ajuda nas minhas imperfeições. Fala destas coisas e exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Ele está dizendo para Tito, porque Tito era rapaz, era um garoto cheio do poder de Deus, que cuidava do povo de Deus. Capítulo 3. Admoesta-os a que sejam submissos aos principados e potestades, que obedeçam aos magistrados e estejam preparados para toda boa obra. Bom, presta atenção aqui, um adendo. Não estou contra a fala de Paulo, não. Mas nós estamos vivendo um momento agora que, se você for obedecer os que os magistrados estão mandando fazer, nós vamos acabar aceitando a marca da besta. Então agora, nós obedecemos até o limite da palavra. Entenderam? Por exemplo, eu fui para o trânsito, fiz uma barbeiragem do carro, vou pagar a multa, vou fazer tudo isso aí. Mas no momento em que eles estão querendo me tirar da palavra, do reino dos céus, aí a coisa muda de figura. Primeiro eu obedeço ao Pai, ao que está escrito na palavra, depois a eles. Entenderam? Eu não estou contradizendo o que Paulo está dizendo. Eu só estou colocando esse período que ele ainda estava, certo? Ainda tinha uma certa condição de obediência. Mesmo assim, os discípulos foram mortos pela pregação da palavra. Vocês estão entendendo, gente, o que eu estou falando aqui? Eu espero que estejam entendendo, hein? Que ninguém fale mal, nem sejam contenciosos, mas bondosos, mostrando toda mansidão para com todos os homens. Porque também nós éramos, noutro tempo, tolos, desobedientes, enganadores, servindo às várias concupiscências e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando uns aos outros. Mas, quando a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens apareceu, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Nós somos lavados pelo poder da palavra. Nós somos lavados pela renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Para que, sendo justificados por sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Esta é uma palavra fiel. E estas coisas quero que afirmes constantemente, para que os que creem em Deus procurem manter as boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Mas evita questões tolas. Presta atenção, meu irmão. Eu não perco tempo com gente que gosta de trazer questão tola. Não perco. Eu não vou perder meu tempo de estudar a palavra para ver vídeo de gente que só fala besteira. Não perco meu tempo para isso. Olha aqui, ó. Questões, genealogias. Ah, mas é porque é tipo fábulas judaicas. É genealogia do não sei do que, não sei do que, não sei do que, e a coisa vai se perdendo e vai se perdendo, quando você viu, você saiu da palavra. Contendas e debates acerca da lei. Os judeus gostavam de fazer isso. Conversa tola. Ensinamentos feitos por livros, por visão humana, não a visão do Pai. Sai disso, meu irmão. Quando você vê esse povo fazendo esse tipo de coisa, ó, vaza, vaza. Porque são inúteis e vãs estas coisas. O homem que é herege, depois da primeira e da segunda admoestação, rejeita. Está escrito aqui, é para rejeitar. Sabendo que aquele que assim está pervertido e peca, e estando condenado em si mesmo. A condenação para essa gente. Presta bastante atenção, meu irmão. Presta bastante atenção. Nós estamos vivendo em momentos derradeiros. Os momentos não são bons.
Se você deixar a sua mente se corromper, você vai perder a salvação rapidinho. Porque o que vem vindo aí é forte. A ação do anticristo é forte. Voltando ao assunto dos magistrados e das autoridades, presta atenção. Um certo indivíduo na terra principal do Brasil, né, naquela cidade que fica lá no meio, disse que você pode se negar a receber aquele negócio aqui. Você pode se negar a receber, eles não podem te forçar a tomar. Mas eles podem te tirar todos os teus direitos. Então, o que eu faço? O que eu vou ter que fazer? Eu perco todos os meus direitos, mas eu não vou obedecê-lo. Entenderam? Isto é obedecer primeiramente o reino de Deus, porque nós somos cidadãos do reino do Pai. Então eu não estou obedecendo as vias normais que é feito, mas eu estou desobedecendo algo que eles querem me impor e que para mim é pecado. Entenderam? Exatamente, o desejo dele é corromper o santuário. Então ele já está sendo usado por Satanás. E esse eu não quero obedecer. Então eu me nego. Então eu vou sofrer a consequência, sim. Vou sofrer a consequência. Vamos ser excluídos, vamos ser mortos, muitos de nós, mas eu não vou obedecer. Então eu obedeço de acordo com a palavra. Saiu da palavra, eu não tenho que obedecer. Exatamente, pastor, ele fala como cordeiro, e fala mesmo, como cordeiro, pastor do céu, é manso, né? A fala é mansa. Citando a Bíblia, exatamente, chama de fariseu, chama de fariseu, mas age como dragão. O fim é o dragão, é o próprio dragão, né? E que dragão gordo, né? Que dragão gordo. É como o pessoal chama mesmo, é a glória, né? É a glória. Irmã Ruth, sua voz está ficando estranha aqui. Pois é, eu tô com a minha voz estranha, porque aqui tá assim, ó. Uma hora esfria, uma hora esquenta. Uma hora esfria, uma hora esquenta. Então, tá complicado, entendeu? E aí, exatamente, Isabel, nós vamos ver rompendo em fé. Mas dá para escutar a minha voz, né? Dá para entender o que eu tô falando, né? Então, se tá dando para entender, é o que interessa, tá? Exatamente. Eu quero passar para vocês o que eu estudei hoje de tarde, tá? Então, pois é, tá mal. É a glória, né? A glória. A glória é problemática. Não foi colocado à toa nesse cargo, não. Não foi. E pelo que eu tô vendo, vai crescer, né? Pelo que eu tô vendo, vai crescer. É um bom partido pro anticristo, né? É um bom páreo para ele, né? É um bom páreo para ele. Mas Deus tem poder de pará-lo e fazer a nossa terra guardar o povo de Deus. Vamos orar, né, irmãos? Vamos orar. Quem sabe é isso daí. Irmãos, eu quero passar para vocês o que eu estudei hoje à tarde. Eu queria que vocês anotassem, se possível. Anotem aí. Eu tô orando para não ir, viu, Alberto? Se for, nós estamos na roça, meu irmão. Se for, nós estamos na roça. Mas vamos observar o que vai acontecer, né? Mas vamos lá. 7 estados mentais segundo a palavra de Deus. Escuta aí. Mente maligna. Certo? Presta atenção. A mente carnal é aquela que se dedica às coisas da carne. Anota aí. Mente carnal é aquelas que se dedicam às coisas da carne. Vamos para Romanos. Vamos abrir o livro de Romanos. Nós vamos andar um pouquinho agora na Bíblia, tá? Romanos 8, 5. Abram aí. Mente carnal. Romanos 8, versículo 5. Diz assim. Porque os que são segundo a carne, anota aí, têm a mente nas coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito são. Vou ler de novo. Porque os que são segundo a carne têm a mente nas coisas da carne, desse mundo, né? Mas os que são segundo o Espírito têm as suas mentes para as coisas do Espírito. Isso é uma mente carnal. Mente corrompida. Mente corrompida é o nível mais alto da carnalidade.
Vamos voltar para Tito. Tito 15, ou Tito 1, versículo 15. Vamos lá, voltando para Tito outra vez. Diz assim. Cadê você, Tito? Nossa, aqui tá um calor agora, que só pela misericórdia do Pai. Ó, primeiro Tito, aliás, Tito 1, versículo 15. Para os puros, todas as coisas são puras, mas para os contaminados e infiéis, nada é puro. Antes, até sua mente e consciência estão contaminados. Isso é a mente corrompida. É o nível mais alto da carnalidade. Mente entenebrecida é aquela que está totalmente escassa de conhecimento, sem luz, está em trevas. Vamos para Romanos 1, 21. Romanos 1, versículo 21 diz assim: Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem foram agradecidos, mas se tornaram vãos em suas imaginações, e o seu coração insensato se obscureceu. Isso é uma mente entenebrecida. Vou ler de novo. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem foram agradecidos, mas se tornaram vãos em suas imaginações, e o seu coração insensato se obscureceu. Entenderam? Mente vã. Aqui encerra, Espírito Santo está quente, chegando a 37 graus. Hoje nós chegamos aqui a 36, hoje à tarde, deu 36 graus, muito quente. Mente vã é aquela que tem a necessidade e tem obstinação. É falta de propósito, é uma mente vazia, cheia de vaidades, fracassada moralmente. Vou ler de novo. Mente vã é aquela que tem a necessidade e obstinação. Falta de propósito, ela é vazia, cheia de vaidades, fracassada moralmente. Está em Efésios 4, vamos para Efésios 4, 16. Vamos lá. Aliás, Efésios 4, 17, desculpa, Efésios 4, 17, tá? Diz assim, Efésios 4, 17, diz assim: E portanto digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente. Vou ler o 18. Com o seu entendimento obscurecido, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela cegueira do seu coração. Vou seguir. Os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à lascívia, para cometerem toda impureza com ganância. Isso é uma mente vã. Isso é uma mente vã. Gente, é coisa séria. A coisa é muito séria. Mente cauterizada, consciência endurecida. É aquela pessoa que ela já pecou tanto que para ela não é mais pecado. Aquilo ali, não, isso não é pecado, não. Eu já fiz tanto, não aconteceu nada comigo, não, de jeito nenhum. Aí ela quer te convencer que aquela situação não é pecaminosa, que você pode fazer. Que a Bíblia te dá respaldo, que nem eu vi um padre aí dizendo, né, que Davi e Jonatas eram amantes, né? Eram amantes, porque diz que Davi falou que o amor de Jonas valia mais para ele que o amor de muitas mulheres. O sujeito teve coragem de falar que eles eram coloridos, né? Mente cauterizada. Consciência endurecida, não consegue rever a vida. Resiste ao Espírito Santo. Efésios 4, 19, vamos lá. Os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à lascívia, para cometerem toda a impureza com ganância.
Vou ler de novo. Efésios 4, 19. Mente cauterizada. Os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à lascívia, para cometerem toda impureza com ganância. Forte, né? Forte. Muito forte. Mente reprovada é aquela que, depois de haver sido aprovada por Deus, olha isso, ó. É aquela que, depois de ter sido aprovada por Deus, foi desqualificada por haver chegado ao estado de mente cauterizada. Rechaçam a graça de Deus. Vou falar para vocês um caso que eu vivi. Meu ex-marido. Um homem que ficou 27 anos na presença de Deus, praticamente, vamos colocar assim, né? Vamos colocar uns 20 e poucos anos, né? E de repente ele não quis mais a Deus. Não quis mais a Deus, voltou para as trevas, com a mente cauterizada, voltou e voltou pior, entrou mais 7, né, dentro de si. Voltou com mais 7, voltou com legião dentro de si. Precisou ir para um lugar de coisas ocultas para poder matar a família e poder querer o que ele queria, que era isso, em excesso. Entendeu? Isso é uma mente reprovada. Por isso lá em Hebreus diz, né? Eu vou ler aqui Romanos 1, 28, mas depois eu vou ler Hebreus 6 para vocês entenderem o que é isso aqui. Romanos 1, 28, mente reprovada. Vamos lá. Romanos 1, 28, diz assim: e como eles não se importaram em reter Deus em seu conhecimento, Deus os entregou a uma mente reprovada, para fazerem estas coisas que não convêm. Entendeu? Olha aqui, ó. Vou ler de novo. Romanos 1, 28, mente reprovada. E como eles não se importaram em reter Deus em seu conhecimento, Deus os entregou a uma mente reprovada, para fazerem estas coisas que não convêm. Estando cheio de toda injustiça, fornicação, maldade, cobiça, malícia, cheios de inveja, assassinato, contenda, engano, malignidade, murmuradores, caluniadores, aborrecedores de Deus, perversos, orgulhosos, fanfarrões, inventores de coisas más, desobedientes aos pais. Sem entendimento, infiéis nos pactos, sem afeição natural, implacáveis, sem piedade, os quais, conhecendo o julgamento de Deus, que os cometem tais coisas são dignos de morte, não somente as fazem, mas têm prazer no que fazem. Esse aqui é o retrato do meu ex-marido. Esse aqui é o retrato do meu ex-marido. Por que você está falando assim, irmã Ruth? Você não tem vergonha? Não, eu tenho que falar aquilo que eu vivi. Eu não posso contar para você o que outra pessoa viveu. Não, tem que contar o que eu vivi. Um homem que subia no púlpito para pregar. Um homem que levava a mensagem do Pai. Um homem que Deus usava para libertar outras pessoas. E de repente, por causa do vil metal, se corrompeu de uma forma tenebrosa. Você precisa cuidar da mente dos teus filhos. Você precisa cuidar da tua mente. Se nós errarmos, se nós corrompermos a nossa mente agora, nós não teremos mais como voltar. Porque o Deus desse século, ele está corrompendo as mentes. O Deus desse século é o anjo que vai subir do abismo daqui a poucos dias. O espírito dele já está aí, a besta, o espírito dessa besta já está na terra. E ele está corrompendo as mentes.
Eu quero ler para vocês Hebreus 6. Vamos abrir lá Hebreus 6, tá? E o que eu quero mostrar para vocês, o que uma mente corrompida acontece. É aquela mente que Deus qualifica reprovada, né? Deus chama ela, ela vem, ela se converte, mas de repente ela volta para lama. Olha o que diz em Hebreus 6. Deixa eu ver o versículo aqui. Hebreus 6, versículo 4. Presta atenção. Hebreus 6, versículo 4. Porque é impossível que os que uma vez foram iluminados é na mente, entendeu a palavra, entendeu a mensagem, estava aqui, a sua mente era uma mente aprovada por Deus, mas eles provaram do dom celestial, eles provaram, e se fizeram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo que há de vir. Se eles caírem, sejam outra vez renovados para arrependimento, visto que eles de novo crucificaram para si mesmo o Filho de Deus, expondam a uma vergonha aberta. Vou ler de novo. Porque é impossível que os que uma vez foram iluminados, quer dizer, tiveram entendimento, e provaram o dom celestial, e se fizeram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo que há de vir. Se eles caírem, eles não podem ser readmitidos outra vez para arrependimento, visto que eles de novo crucificaram para si mesmo o Filho de Deus, expondo a uma vergonha. Você escutou isso? Isso foi o que Deus falou comigo no meu ouvido, o dia que Deus falou para mim que não era mais para orar por ele, porque ele já tinha sido dado todas as oportunidades e ele tinha rejeitado todas. E eu pedi para o Senhor, Senhor, se o que eu ouvi vem da tua parte, me mostra na tua palavra. E Deus me deu isso aqui. Eu abri a Bíblia, estava aqui. E aí eu entendi o porquê Deus não queria mais que eu orasse por ele. Porque não existia mais nada. Agora nós vamos, uma mente espiritual. É aquela que vem renascida ao Espírito de Cristo. Recebe a iluminação do Espírito Santo. Procura viver a mente de Cristo, entendendo viver em retidão. Vamos para 1 Coríntios 2,16. 1 Coríntios 2,16. 1 Coríntios 2. Abram aí, anotem se possível, depois vamos ficar gravado, né? 2,16. 1 Coríntios 2,16 diz assim: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Entendeu? Exatamente, confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio: o cão volta ao seu vômito e a porca lavada volta à sua cama. Exatamente. Exatamente isso. Você foi no ponto. Foi no ponto. Prestem atenção, meus irmãos. Coloca a tua mente no Salvador. Coloca a tua mente na simplicidade dessa palavra. Não desvia para a direita nem para a esquerda. Fica firme. Você tem filhos? Faça com que a mente dos teus filhos seja uma mente sã. Seja uma mente que esteja na palavra de Deus. Mostra para os teus filhos o certo e o errado. Senta com eles. Conversa com eles. Para de perder tanto tempo no celular, meu irmão. Eu sei que nós estamos em momentos finais já. Mas é hora de você, se usar o celular, usa para mostrar para ele. Olha, meu filho, você tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é perdição, isso aqui vai te levar para o inferno. Não entra nisso, pelo amor de Deus. Com a Bíblia do lado, mostrando para ele. Leia a palavra de Deus com os teus filhos antes de dormir. Irmãos, nós precisamos buscar qual mente que nós estamos tendo.
Nós precisamos estar aos pés de Jesus. Olha isso aqui, ó. Não duvide. Nós somos o que pensamos. O que pensamos modela a nossa vida, nossa conduta, nossos sentimentos. O que pensamos e sentimos dirige nossa vontade para o bem ou para o mal. Entendeu? Tá, Cleide? Ter filho pequeno hoje, minha irmã, é terrível. É só pela misericórdia do Pai. Mas não é impossível. Busca o Senhor porque Ele vai dar a estratégia, vai dar a orientação necessária. Mas não tá fácil, não. Não está. Irmãos, essa é a mensagem que o Senhor me deu hoje à tarde. Essa mensagem, ela não sai da volta de Jesus. Ela é uma preparação para os últimos dias que nós vamos passar. Os últimos dias que nós vamos passar. Não deixe a sua mente se corromper. Fica com a tua mente fixa em Jesus Cristo. Não deixa que as vozes digam que essa Bíblia não tem valor. Sai disso, meu irmão. Essa Bíblia está se cumprindo, letra a letra, palavra a palavra. Nós estamos vendo o cumprimento da palavra de Deus todos os dias da nossa vida. Essa Bíblia aqui, ela é o jornal, ela já está falando aqui, o jornal de depois de amanhã, o jornal do final dos dias. Entenderam? Então prestem atenção, coloquem as suas mentes no trono da graça, coloquem as suas mentes em Cristo, tira o palavrão da sua boca. O teu marido gosta de falar palavrão, o teu filho gosta de falar palavrão, fala em nome de Jesus, não fale mais essas palavras dentro da nossa casa. Vocês não têm noção o que é o palavrão na vida de uma família. Vocês não têm noção o que abre de portas do inferno dentro da tua casa. Santifica a tua casa, meu irmão. Santifica a tua boca. Santifica o que você vai ver. Ah, mas meu filho gosta. Meu irmão, senta com ele e fala o que nós estamos passando, qual é o momento que nós estamos, o que ele quer. Joga a real, como diz o outro. Joga a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Mostra a verdade. Entenderam? A coisa é séria. Deus vai guardar o seu povo, mas nós precisamos fazer o porquê Deus guarde nós. O porquê dele nos guardar. Ele vai nos guardar sim. Mas nós precisamos fazer que ele queira nos guardar. Nós precisamos ter uma vida na presença do Senhor. Nós não podemos brincar de ser crente. Ou nós somos ou nós não somos. Não tem mais espaço para você brincar. Não tem. Meu irmão, clama a Deus noite e dia e noite. Dorme clamando ao Pai, acorda clamando ao Pai. Olha a seriedade da situação, olha a seriedade da vida. Olha que Jesus está voltando. Olha os acontecimentos, meu irmão. Você está querendo que outra chave vire? Olha, que dia que foi? Dia 7 de outubro? Virou uma chave que 50% do mundo tá daquele jeito. Você quer que vire de novo? Para você acordar? Não, acorda já que é tempo. Não, Jaque, Deus vai guardar a tua criança, minha irmã. Fica tranquila, Deus vai guardar. Deus tem propósito nessa gravidez. E outra coisa, ele vai passar já, ele já vai entrar já nos últimos dias. Entendeu? Já nos últimos dias. Fica tranquila. O pior não é ele não é o problema são os que já estão grandinho, que o mundo tá lá falando uma coisa, nós estamos falando outra e ele tá assim, ó, não sabe para que lado que ele corre. Esses é que é o problema. Entendeu? Esses é que é o problema. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, nosso Pai, no nome honrado do teu Filho, nós estamos diante da tua presença, te louvando e bendizendo o teu nome, te agradecendo, Senhor, porque tu és rei soberano.
Tu és um Deus de poder, Tu és um Deus que tudo pode. Senhor, eu te peço, guarda as nossas mentes. Guarda as nossas mentes, Pai, em nome de Jesus. Guarda as mentes das nossas crianças que estão em fase escolar. Guarda a mente dos pequenos, que as nossas irmãs e nossos irmãos possam estar regando essa mente com a palavra de Deus. Posso estar orando sobre o travesseiro dos seus filhos, pedindo para o Pai que guarde, pedindo para o Senhor dar sonhos de revelação para eles. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda, nos dá a força do teu poder. Se o Senhor não estiver conosco, nós não vamos resistir. Mas eu creio na tua palavra e eu creio que a mente que está em ti, o Senhor não vai desamparar. Guarda os meus irmãos, guarda todos aqueles que ainda vão ouvir essa mensagem. Que essa mensagem possa chegar àqueles que precisam ouvir, àqueles que precisam se preparar para a volta do teu filho. Livra-nos do mal, Senhor. Livra-nos de pecar diante de ti. Não nos abandone. Te peço pelas crianças, pelos adolescentes, pelos jovens. Livra eles do mal, livra eles do inferno desse mundo. Ensina os nossos irmãos como lidar com essas crianças, Pai. Ensina, Senhor, em nome de Jesus. Tudo eu te agradeço, Senhor, tudo eu te louvo, tudo eu bendigo o teu nome. Nós não temos merecimento, mas os merecimentos são do teu Filho, Yeshua HaMashiach, que vive para toda a eternidade. Amém e amém. Irmãos, fiquem na graça do Senhor, que o Senhor abençoe, que o Senhor livre do mal, que nós venhamos ter a plenitude do poder de Deus sobre as nossas vidas. Sabe, às vezes a gente vai falando, a gente vai se abalando, sabe? A gente vai vendo o peso do mundo como está. Presta atenção, se nós, nesse momento, não orarmos, não buscarmos a face de Deus, você não vai resistir. Eu não vou resistir, ninguém vai resistir. Nós temos que resistir até o fim. Entenderam? Resistam, como o anjo falou para mim na madrugada, que eu contei para vocês a visão que eu tive. Ele disse, vocês precisam resistir ao que está chegando, ao que está vindo. E ele, quando se colocava do meu lado para me tampar do vento que vinha, ele dizia, resistir na força do poder, porque é Efésios 6, eu falo tanto que eu acabo esquecendo, tem horas. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ele falou nitidamente no meu ouvido. Fortalecei-vos do Senhor e na força do seu poder. Estão entendendo? Então, segura firme na mão de Jesus, segura firme. Não larga dele por nada nesse mundo. Fiquem na graça do Altíssimo, que o Senhor abençoe a todos em nome de Jesus. Amém e amém.